Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Jesus diz que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Portanto, é aquilo que eles são que determinam as suas atitudes. Não é o que eles fazem que determina o que são, mas pelo contrário, é o que eles são que determinam as suas atitudes, as suas ações. Em Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade construída sobre o monte. E também, ninguém acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas palavras de Jesus acontecem quando ele está ensinando seus discípulos naquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. Depois de falar a respeito das características e qualidades que devem estar presentes naquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus, sobre serem misericordiosos, serem pacificadores, serem humildes, Jesus agora diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Vocês são pessoas com essência diferente. Em outras palavras, porque vocês são o sal da terra, as atitudes de vocês devem impactar a vida, devem impactar a sociedade. Onde vocês estiverem inseridos, esse lugar precisa ser tocado. E é nesse contexto então que Jesus agora afirma aos seus discípulos: vocês são luz do mundo. Uma vez que vocês foram iluminados pela graça de Deus e vocês receberam a luz do Senhor, que tiveram uma consciência ou a consciência renovada, vocês devem brilhar, vocês devem refletir a luz que receberam, a graça que receberam, o amor que receberam, a misericórdia, a bondade que receberam. Nesse contexto, Jesus afirma aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Uma vez que vocês foram iluminados pela graça de Deus, que receberam a luz do Senhor, que tiveram as suas consciências renovadas, vocês devem brilhar. Vocês devem refletir a luz que receberam do Senhor, a sua bondade e a sua misericórdia. Pois assim como não há como esconder uma cidade construída sobre o monte, e não há como esconder uma lâmpada debaixo da cama, a luz deve estar no lugar apropriado. E os discípulos então não podem se esconder, não há como se esconder, não há como deixar de agir de acordo com a essência que receberam. Dessa maneira então, eles devem expor através das suas atitudes, a presença de Deus na sua vida. Os discípulos de Jesus são a presença iluminada de Deus nesse mundo que está em trevas. Uma vez que iluminados pela glória de Deus, não podem mais se esconder. Eles devem assumir uma posição para a qual foram designados. Uma cidade que seja abrigo, a lâmpada que ilumina a casa toda, um farol que aponta a direção para o mundo em trevas, um mundo sem sentido, um mundo sem perspectivas. Os discípulos de Jesus então devem apontar para o reino de Deus, porque o reino de Deus possui características contrárias a este mundo. Uma realidade de opressão, uma realidade de violência que está presente ao nosso redor em nossos dias. Os discípulos então, com as suas atitudes, devem iluminar os homens. Ou há pessoas que estão fazendo muitas coisas, mas não há brilho nessas coisas que fazem, porque elas não são vistas. E porque não são vistas? Porque elas não apontam para Deus. Elas não são referências do reino de Deus. Os discípulos são luz do mundo, e aquilo que eles são é mais importante do que aquilo que eles fazem. E eles, simplesmente pelo fato de estarem presentes, devem iluminar ao seu redor. E aqueles que estão ao redor verão as suas atitudes, verão as suas boas obras. E quando esses homens forem iluminados e verem as suas boas obras, eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. A nossa oração para esse dia é que a luz do Senhor brilhe intensamente em nós, e que aquilo que nós somos aquilo que Jesus é, possa refletir em nós, e que elas possam ser transmitidas aos homens através das nossas boas obras, e que
os homens, ao verem as nossas boas obras, eles possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Que seja assim esse dia. Que Deus abençoe a sua caminhada, que a luz do Senhor brilhe intensamente em você, que as suas atitudes sejam vistas e elas apontem para o reino de Deus. Que assim essas atitudes possam abençoar as pessoas que te cercam e elas possam então glorificar a Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te proteja na sua caminhada, que guarde os seus passos, fique na paz e nós nos vemos na próxima.